Olá, tudo bem? Eu sou Getúlio Zagreu e aqui é no Enem. Como você tá? Eu tô bem. Gente, então, continuando nossas aulas de filosofia, hoje eu queria falar sobre alguém que é muito importante e que vocês já devem ter ouvido falar não só na filosofia, mas também na matemática. O nome dele é René Descartes, o famoso criador das coordenadas cartesianas. Se você já fez oitava, nona série, você certamente já se deparou com geometria analítica e com as coordenadas, que são aquelas que têm o eixo x, o eixo y e todos os pontos que acontecem entre um eixo e outro. Quem criou essa maneira de fazer matemática foi o Descartes. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Esse cara que vocês estão vendo aí no slide agora é o René Descartes. E quem é esse cara? De onde vocês acham que ele vem? Bom, René Descartes é um filósofo, um pensador francês que está vivendo ali aquele momento de passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ou seja, quando a gente fala que existem várias idades ao longo da humanidade, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e hoje Idade Contemporânea, isso não é apenas uma divisão por datas, isso não é apenas uma compartimentalização. Eu coloco essa data e divido aqui, coloco essa data e divido aqui, e isso são as idades. Não é apenas isso. É também isso, mas é principalmente o quê? É principalmente o modo como as pessoas se relacionavam com o universo, umas com as outras. Como também a visão de mundo delas mudava a cada época que passava, a cada ano que passava. Então, se vocês veem que o Descartes está ali na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, vocês vão entender que ele vai abandonar muitos pensamentos e ir em busca de novos pensamentos. E isso representa uma mudança que tem consequências, né, que ecoam até hoje. E é isso que nós vamos tentar evidenciar para vocês aqui. Na época em que Descartes vivia, não havia a divisão entre as disciplinas, entre as matérias, como existe hoje. Tipo assim, eu sou médico, então vou estudar só medicina. Ou então, eu sou advogado, vou estudar só direito. Nas universidades medievais, que estavam começando a surgir ali no finalzinho da Idade Média, era comum que as pessoas, quando podiam chegar ao mundo universitário, né, não era tão comum ser universitário assim, mas quando alguém tinha sorte ou o privilégio de estudar na universidade, essa pessoa ia estudar todas as matérias. Ela ia buscar o ideal de homem universal, por isso chama universidade, né? Todos os assuntos que têm a ver com o universo eram estudados, ou seja, teologia era estudado, latim era estudado, fisiologia era estudado, direito era estudado e, claro, a nossa velha amiga filosofia. A filosofia também fazia parte desse pacote completo que as pessoas estudavam quando entravam na universidade, ok? Então, o Descartes era esse cara, esse estudante universitário lá do final da Idade Média, que entrou na universidade para estudar tudo isso, para estudar a teologia, para dar uma lida na Suma Teológica do São Tomás de Aquino, para olhar a matemática de Euclides, para entender um pouco a fisiologia do corpo humano, para sair da universidade como um sábio. E como sábio que ele devia ser, o Descartes acabou estudando tudo isso. E não é à toa que ele influenciou várias áreas do conhecimento, como a matemática. Por exemplo, falei no começo do vídeo, né, da web-aula, que ele desenvolveu o plano cartesiano. René Descartes, em latim, se falava Renatus Cartesius. Então, por isso que chama plano cartesiano. É o plano do Descartes, que foi o modo como ele pensou em dividir o plano de coordenadas. Então, se um cálculo meu leva a uma coordenada no eixo x e outro cálculo leva a uma coordenada no eixo y, eu posso traçar, né, uma coordenada saindo do eixo y e do eixo x que vai me levar a um ponto de contato entre essas duas coordenadas. Então, é assim, por exemplo, que a gente vê hoje em dia latitudes e longitudes, coordenada cartesiana. E a geometria analítica foi outra das invenções importantes do Descartes, porque até então existia a geometria, que era um estudo que vinha da Grécia, basicamente, e a álgebra, que era um estudo que vinha dos árabes, né? Então, o que o Descartes fez ali na universidade, na França? Ele pegou as coisas da geometria, pegou as coisas da álgebra e juntou criando a geometria analítica. E isso é
grande avanço para o Descartes. Outra das coisas importantes que ele fez, saindo da matemática, da geometria e da álgebra, é na filosofia. Por quê? Porque também nessa área do conhecimento, o Descartes tornou-se revolucionário, né? Trouxe novas coisas, trouxe novas invenções. E é muito importante a gente ficar atento a isso, porque isso fala muito sobre o nosso mundo hoje em dia. Então, o Descartes é um filósofo. O que isso quer dizer? Certamente, ele não é filósofo como a gente compreende hoje. Ele não é um estudante de filosofia como as pessoas são estudantes de filosofia hoje, né? Mas, na época dele, a filosofia era uma matéria que interessava a todo mundo, era parte do currículo de qualquer estudante. Então, ele também estudou filosofia. E é desse ponto de partida que ele escreve dois dos mais importantes livros da filosofia, que é o Discurso do Método, que ele escreveu em francês, e as Meditações Filosóficas, que ele escreveu em latim. Então, o Discurso do Método era basicamente um texto em que ele explicava qual era o melhor método para chegar a um conhecimento verdadeiro. E aí daqui a pouco vamos ver por que ele queria chegar a um conhecimento verdadeiro. E nas Meditações Filosóficas ele dá em latim, que era a língua erudita da época, né, a língua universal da época, que permitiria, por exemplo, que ele fosse lido na França, na Itália, em Portugal, na Inglaterra ou na Suécia. Nas Meditações Filosóficas ele dá as bases do pensamento da filosofia dele. Então, desde Aristóteles e antes, havia a necessidade de fundamentar uma filosofia primeira. Aristóteles foi apenas o primeiro a falar de uma filosofia primeira. E o que é uma filosofia primeira? Uma filosofia primeira é aquela filosofia que serve de base para todas as outras filosofias. Se vocês pensam que filosofia é o encantamento, o amor pela sabedoria, uma primeira filosofia vai ser a base para todos os conhecimentos, ou seja, o conhecimento mais básico que torna todos os outros conhecimentos possíveis. Então, do Aristóteles até o Descartes, podemos falar, a primeira filosofia era uma filosofia ontológica. O que é filosofia ontológica? É uma filosofia que quer falar da realidade em si. Ou seja, o que é o real, o que são as coisas, como chegar ao aspecto verdadeiro de todas as coisas. Essa era uma primeira filosofia ontológica, que queria falar do ser. Só que o Descartes entendeu que havia um problema metodológico nessa filosofia primeira. Que problema metodológico é esse? É que a gente fala do real sem saber se a gente consegue conhecer o real. Eu estou falando de uma árvore, mas eu não sei se eu estou vendo uma árvore mesmo, ou se eu estou alucinando, ou se aquilo é uma projeção, um holograma ou uma alucinação. E isso é um problema. Então, antes de dizer o que é o real, a gente tem que dizer se a gente consegue ou não conhecer o real. Se a realidade ela é possível de ser conhecida. Eu não posso descrever uma coisa sem, antes de descrever essa coisa, descrever como eu descrevo essas coisas. Ou seja, o Descartes estava ali criando, né? Não é criando, mas colocando pela primeira vez de maneira sistemática o problema do conhecimento. Ou seja, como garantir uma fala verdadeira sobre o real se eu não sei se eu consigo conhecer o real, se eu não sei se eu consigo atingir o real. Então, o problema para o Descartes, ele se desloca então do eixo ontológico, o eixo do ser, para o eixo epistemológico, que é o eixo do conhecimento. Ou seja, não é mais tão importante, pelo menos em termos primários, falar da realidade. O mais importante agora é falar sobre conhecimento. Porque eu posso apenas falar da realidade se eu falar do conhecimento da realidade. Ou seja, o conhecimento da realidade é algo mais necessário, mais anterior e mais precedente do que a realidade em si. Então, com isso, Descartes ele rompe, né, completamente com a tradição que vinha atrás dele. Ele rompe completamente com o passado filosófico que vinha atrás dele. E essa ruptura tem a ver com algo que ele fala no Discurso do Método, que é a experiência universitária dele. Ir para a universidade na Idade Média talvez não fosse muito parecido com ir para a universidade hoje em dia. Ir para a universidade na Idade Média era, boa parte, aprender a ler línguas que não eram mais faladas por ninguém, como o latim antigo e o grego antigo, e saber discutir o que aqueles conceitos estavam falando ou não. Ou seja, era muito mais um exercício de interpretação de textos do que pesquisa científica, como se coloca hoje, né?
A produção de conhecimento medieval tinha mais a ver com o esclarecimento de conceitos do que com a produção de conhecimento técnico com vistas a fábricas, ou a remédios, ou a outras coisas assim. Tipo, ninguém estava interessado em pesquisar qual seria o novo iPhone, mas as pessoas estavam interessadas em entender o que é que São Tomás de Aquino tinha falado com amor e que isso era sutilmente diferente do que Santo Agostinho tinha falado e por que uma coisa era diferente da outra e qual que era o mais verdadeiro. Então, o nome desse tipo de universidade era escolástica, que era a escola mesmo que as pessoas iam debater conceitos, iam, através dos debates, chegar a conhecimentos mais verdadeiros ou não. Vocês olham assim, nossa, mas que babaquice, por que as pessoas fazem isso? Para nós, hoje em dia, isso parece não ter utilidade nenhuma, mas para a época era muito importante. Quando vocês pensam que o sistema político na época era basicamente monarquia, e quem dava a legalidade, a legitimidade aos reis ou rainhas eram os papas, vocês aí têm que entender que o trabalho teológico era muito importante, tinha a ver com o mundo político da época e por isso era tão, né, importante naquele contexto. Hoje em dia, o poder se explica de outra maneira, o poder se coloca de outra maneira, então a teologia perdeu seu lugar na filosofia e a ciência ganhou mais espaço. Mas na época era importante fazer isso. O Descartes, por outro lado, não estava muito preocupado o que era mais importante para a teologia, ou para o rei tal, ou para a rainha tal. Não, ele queria chegar a um conhecimento verdadeiro. Esse era o objetivo dele. O objetivo do Descartes era entender o que é a verdade e se é possível não estabelecer um contato com a realidade ou não. Então é isso que ele faz no discurso do método. Ele rompe com a tradição dele, dizendo que não basta apenas ficar lendo as coisas estão escritas, mas vale a pena buscar as coisas no grande livro do mundo. Então, buscar as coisas no grande livro do mundo é, para o Descartes, uma maneira de romper com a tradição escolástica e buscar a autoridade do conhecimento dentro do próprio sujeito. Ou seja, antes valia a tradição, agora vale o sujeito. Lembrem-se, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna tem a ver com essa passagem da valorização do universo para a valorização do indivíduo. Ou seja, o centro do ser humano na Idade Antiga estava fora do sujeito, estava lá no cosmos, estava lá no Deus, mas agora o sujeito se coloca como autoridade primordial para o conhecimento. Então, essa é uma tendência que se acentua ao longo da passagem da Idade Média para a Idade Moderna e que tem no Descartes um símbolo, né, um momento de completa inflexão dessa passagem. Então, gente, o Descartes, nesse sentido, cria, né, uma nova teoria muito interessante, que é a teoria para chegar a um verdadeiro conhecimento. E que teoria é essa? Essa teoria é: a gente só pode conhecer uma coisa que seja indubitável. O que é uma coisa indubitável? É uma coisa da qual eu não posso duvidar. Porque se eu duvidar daquilo, não vai dar certo mais nada depois. Então, o método que o Descartes estava aplicando à teoria dele era o método da dúvida hiperbólica. Vocês lembram da aula de literatura que hipérbole é aquela coisa, aquele exagero na figura de linguagem. Vocês lembram da aula de matemática que hipérbole é uma curva muito acentuada, né, em um quadro, em um plano cartesiano. Então, o que é hipérbole agora? Hipérbole é o exagero, é o absoluto, é a radicalização. Então, a dúvida hiperbólica é a radicalização do quê? Da dúvida. Duvidar de tudo até que se chegue à única coisa que não possa ser duvidada. Então, a primeira coisa que o Descartes começa a duvidar é dos sentidos. Ele diz assim: eu estou aqui agora e consigo sentir com os meus sentidos que eu estou aqui agora, certo? Mas, qual a garantia que isso é verdade? Porque eu posso estar pensando que estou aqui agora, mas, na verdade, posso estar dormindo no meu quarto, debaixo da coberta. Então, isso pode, né, abrir brecha para uma dúvida. Então, os sentidos já não valem mais para estabelecer um conhecimento seguro. Conhecimento seguro é aquele que não pode ser duvidado. Os sentidos são duvidosos. Eles podem me enganar o tempo todo. Eu posso ver uma pessoa na rua, achar que é o meu amigo, chego lá e é um desconhecido que olha, uau, quem é você? Eu posso olhar para uma figura ao longe, chegar perto e aquilo ser uma miragem. Então, os sentidos são altamente enganosos, então não podemos confiar nos sentidos. Então, o Descartes tira completamente a sensibilidade, os sentidos como visão,
audição, tato, olfato, paladar, tira isso como candidatos ao conhecimento. Eles não servem para o conhecimento, eles criam enganos, eles criam engodos. Então, joga eles fora. Qual será, então, a próxima coisa que eu não posso duvidar? Deixa eu ver. Eu não posso duvidar, de repente, da matemática. A matemática, ela é uma coisa que é sempre certa. Eu nunca errei com matemática. Será que eu posso duvidar, então? De repente, da matemática eu não posso duvidar, pensa o Descartes assim. Mas, aí ele diz, e se, enquanto a minha vida inteira eu acreditei que 2 mais 2 é igual a 4, mas e se, na verdade, isso foi um engano induzido por um gênio maligno que engana toda a humanidade o tempo todo? E, na verdade, 2 mais 2 é igual a 5. Eu sei que parece loucura e parece perda de tempo, mas não é. Veja, o Descartes estava colocando em questão a matemática. E ele estava criando uma possibilidade lógica de a matemática estar errada em algum momento, ou seja, de a matemática não ser indubitável. Um momento em que a matemática poderia sim ser colocada em xeque, sim ser colocada em dúvida. E embora esse momento não seja factível, embora ele não possa ser um fato real acontecendo, esse momento existe enquanto momento lógico. Então, se esse momento existe enquanto dúvida lógica, a matemática é, de alguma maneira, duvidosa. Então, ela também não serve para estabelecer um conhecimento seguro. Desse modo, estavam fora dessa garantia hiperbólica do conhecimento os sentidos, né? A matemática e também o conhecimento divino, porque se o gênio maligno existia, quer dizer que Deus não estava muito aí para a gente. Então, tudo estava meio que desconstruído nessa época. Inclusive, até a centralidade do conceito teológico de Deus foi parcializada, foi relativizada no pensamento cartesiano. Então, estava meio que fora de eixo também. Então, Descartes pensa, qual será a única coisa da qual eu não posso duvidar nunca? Aí ele para pensar um pouco, ele desconstrói todo o mundo dele, ele desfaz todas as raízes do conhecimento, mas de repente ele tem um insight, ele tem uma ideia. Ora, eu existo. Eu sei que eu sou, eu sei que eu existo. Mas como é que eu sei disso? Eu sei porque eu penso. Penso, logo existo. Se eu estou pensando, isso pressupõe que tem alguém que está pensando, e esse alguém sou eu. Então, eu não posso duvidar de que eu estou aqui pensando, porque se eu duvidar, eu estou tirando as condições básicas até da própria dúvida. Então, ele cria essa hipérbole para duvidar de tudo, mas essa hipérbole tem que ter pelo menos uma coisa que não possa ser duvidosa. E essa coisa que não pode ser duvidosa é a capacidade de pensar em si, a capacidade de duvidar em si, que requer ela mesma um sujeito pensante, um eu pensante. Então, esse é o momento mais interessante, porque o Descartes duvida de tudo para chegar à base do conhecimento, rompe com a tradição e mesmo dizendo algumas coisas que parecem loucura, ele cria um conhecimento que é mais fundamental, mais básico e mais necessário do que qualquer conhecimento que tenha sido colocado antes. Parece engraçado, mas o que Descartes fez foi um trabalho de limpeza metodológica que nenhum outro filósofo até então tinha feito. E dele a gente não pode tirar esse mérito. Então, é muito interessante isso. A ideia dele leva a uma nova concepção do conhecimento. Esse é o nosso amigo Descartes, que criou ele sozinho, né? Claro, com a ajuda de muita leitura, de muita tradição, de muita pesquisa científica, criou ele mesmo uma nova forma de lidar com o conhecimento. Então, vamos ver o nosso resumo aí, gente. O que o Descartes faz? Ele rompe com a tradição, buscando por um novo método de conhecimento, ignorando, né, deliberadamente tudo que tinha sido feito até então. Para fazer isso, ele usa a dúvida hiperbólica, que faz ele duvidar de tudo, até chegar àquela coisa que ele não pode duvidar mais. E essa coisa que ele não pode duvidar mais é o penso, logo existo. Sabendo disso, que tal resolvermos uma questão rapidinho aí? Texto 1. Do Enem de 2013. Já há algum tempo, eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto.
Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que até então dera crédito, e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Dizia o Descartes nas meditações concernentes à primeira filosofia. Texto 2. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será separadamente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida, diz aí o F.L. Silva no livro Descartes, A Metafísica da Modernidade. Sabendo disso, a exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se a. Retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade. B. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. C. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. D. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Ou E. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensem ser questionados. Qual você marcaria? Bom, se você marcou o item B, você acertou, é isso mesmo. Não poderia, gente, ser o item A, porque o item A está dizendo o contrário. O Descartes rompeu com a tradição e não é na tradição que ele vai buscar um novo conhecimento. Não poderia ser o item C, porque ele não está querendo investigar o conhecimento apenas dos homens menos esclarecidos, mas de todos os homens, de todos os seres humanos. Não é o item D, porque ele não está buscando uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Ele está buscando um método que permita a ele conhecer a verdade em quaisquer pensamentos, sejam eles antigos ou novos. E o item E também está errado, porque ele não está buscando ideias ou pensamentos evidentes que dispensem ser questionados. Não, ele está buscando aquilo que, não podendo ser questionado, não era evidente, mas torna-se verdadeiro. Sobra então o item B, que é questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. De fato, a dúvida hiperbólica é ampla e profunda, por isso que é hipérbole. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. Até a nossa próxima web aula. Muito obrigado.